E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para a gente continuar nossa discussão aí sobre a crise da Europa, né, a crise portuguesa do século XVII e as suas repercussões nas possessões, né, nas colônias desses reinos, tá? Então hoje a gente vai comentar qual é que é quais são, né, as consequências da nova política mercantilista portuguesa lá do século XVII na colônia, no caso aqui no Brasil, como é que isso vai trazer reações, né, como é que os colonos vão receber essas mudanças. Então é muito importante vocês fazerem a leitura de todo o capítulo. É muito importante mandar as dúvidas lá no Google Class para que a gente possa comentar e aí a gente vai discutindo, tá? E, claro, né, fazer as anotações, tanto da aula como do livro, certo? Vamos lá, para a gente poder seguir. Então, a crise na Europa, ela, claro, né, não ficaria restrita à Europa. Né? A gente vai ver que muito do que ocorreu na Europa lá no século XIX vai ter um impacto, no século XVII, vai ter um impacto bastante intenso nas colônias aqui da América. A gente viu que a coroa portuguesa ela realizou uma série de reformas, criando o Conselho Ultramarino, criando companhias de comércio, né? A Companhia de Comércio Geral do Brasil, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Então, buscando fortalecer o seu controle sobre as colônias e, claro, também reduzir os custos da colonização e, claro, potencializar os lucros, né? Potencializar as riquezas extraídas dessa colonização. Então, essas mudanças, né, vão afetar drasticamente a vida dessa população colonial, né, das elites coloniais que vamos dizer assim, vão receber essas mudanças de formas diferentes. Né? Então, quer dizer, essas reformas elas visavam atender principalmente aos interesses da coroa portuguesa e que, aos poucos, começa a entrar em conflito com os interesses desses colonos. Né? Então, a gente vai ver que isso vai ter uma resposta, né, com o surgimento de uma série de movimentos ao longo do século XVII. Olha só, a política mercantilista ela passa a gerar conflitos entre os interesses da coroa e das elites coloniais, né? Principalmente aquelas elites que se viam desfavorecidas pelas reformas estabelecidas pela coroa, né? Como os monopólios, né? A coroa ela vai destinar uma série de monopólios às companhias de comércio e muitos desses senhores vão se sentir prejudicados, né? Porque vão considerar que essas companhias não pagavam o suficiente pelos seus produtos, bem como também não conseguiam abastecer as regiões, assim como também promoviam preços considerados exorbitantes. Então, quer dizer, isso tudo vai gerar um descontentamento, e aí, como eu falei, isso vai ser algo local, né? Então em alguns locais da colônia vai gerar esse descontentamento e esse descontentamento vai evoluir para rebeliões, para revoltas contra essa situação. Né? Então olha só, descontentamento com o exclusivo metropolitano, no caso o monopólio, né? O monopólio metropolitano, somado aos conflitos de interesse entre as elites coloniais, e aqui é uma coisa muito importante de se entender, é que ao longo da colonização vai surgir, né, tanto aqui na região do Brasil como também na região espanhola, uma elite ou ainda, né, elites coloniais. E aqui no Brasil a gente pode pensar pelo menos, né, em dois grandes grupos que compunham essa elite colonial. De um lado a gente vai ter os grandes senhores de terra, né, os grandes proprietários de terra, senhores de engenho, e do outro a gente tem os grandes comerciantes, né, principalmente comerciantes portugueses, né, que enriqueciam demais com esse comércio na colônia. Então esses dois grupos são grupos que vão compor a chamada elite colonial e que nem sempre vão ter interesses comuns. Né? E você vai ter momentos em que esses interesses desses senhores de engenho e desses comerciantes eles vão conflitar e aí você vai ter uma série de revoltas ocorrendo ao longo aí do século XVII. Tá? Então olha só,
Outra coisa importante destacar, pessoal, é que mesmo você tendo aqui uma série de revoltas ocorrendo, né, ao longo e a partir daí, é importante entender que essas revoltas elas não tinham caráter separatista. Como assim, professor? Essas revoltas elas não questionavam, vamos dizer assim, a relação entre a metrópole e a colônia. Ainda que questionasse a questão do exclusivo, né, do monopólio, isso, mas em nenhum momento essas revoltas vão colocar em questão a separação entre a colônia e a metrópole. Ou seja, a ideia de independência ela ainda não circulava entre os colonos daquele momento, tá, pessoal? Então é muito importante destacar isso. Ainda que não se falava em rompimento dos laços com Portugal ou a criação de um novo país independente de Portugal. Então isso não existia. Por isso que por muito tempo se fez uma diferenciação entre as chamadas revoltas nativistas, que basicamente seriam esse tipo de revolta aqui, que basicamente tinham um caráter local, né? Elas vão ocorrer localmente, né? À toa que a gente vai ver uma no Maranhão, especificamente em São Luís, a outra especificamente Recife e Olinda. Então você não vai ter ainda aqui uma revolta tipo de cunho nacional, né? Sei lá, que vai se dar por diversos territórios. Você não vai ter muito essa característica. Essas revoltas aqui elas vão ser bem pontuais, bem localizadas. E a outra questão é que essas revoltas, né, nativistas elas não questionavam a relação com a metrópole. Então, basicamente, elas questionavam problemas locais, questionavam situações locais, mas não havia ainda a intenção de romper os laços com a metrópole. Tá? Então, essas foram chamadas de revoltas nativistas. As revoltas separatistas, aí a gente vai ver lá no 8º ano, né, que são as revoltas que começam a questionar essa relação com a metrópole e que vão propor o rompimento e a formação de um novo país, de um país independente de Portugal. Tá? Então é só para lembrar, essas revoltas que a gente está falando aqui, elas não têm esse caráter separatista. Elas vão questionar problemas pontuais, problemas locais, que envolve, claro, a disputa de interesse entre as elites coloniais. Então, aqui a gente vai ter pelo menos duas grandes revoltas que ocorrem ao longo do período. Claro que existem mais, tá? Aqui algumas das principais. E a revolta de Beckman, ocorrida lá na região do Maranhão, entre 1684 e 1685, e a Guerra dos Mascates, ocorrida na região de Pernambuco, entre 1710 e 1711/12. Tá? Então, isso aqui é muito importante se entender. Olha só, o que foi a revolta de Beckman? A revolta de Beckman, pessoal, foi uma revolta que ocorreu lá na região do Maranhão, liderada, né, pelos irmãos Beckman, né, o Manuel e o Tomás Beckman. Eles eram senhores de engenho e eles vão questionar principalmente a atuação da Companhia de Comércio do Maranhão. Lembra que em 1682 a coroa portuguesa cria a Companhia de Comércio do Maranhão, que ficaria responsável por prover, né, os gêneros alimentícios, né, por também prover mão de obra, no caso aqui a mão de obra escravizada, né, no caso dos africanos, que seria abastecido no Maranhão exclusivamente pela Companhia do Maranhão. Então esse é um dos fatores. E o que vai acontecer? A companhia ela basicamente não vai dar conta, né, da demanda que havia da mão de obra escravizada. Então muitos senhores de engenho vão começar a questionar a atuação da companhia, né, por não conseguir dar conta da demanda que esses senhores exigiam. E aí isso vai levar também a uma falta de mão de obra, né? E aqui é importante destacar, pessoal, que nós estamos falando do Nordeste brasileiro após a expulsão dos holandeses, né? Então a gente está falando de crise do açúcar, nós estamos falando do momento em que quando os holandeses deixam a região Nordeste, eles não só deixam a produção de açúcar fragilizada, como eles passam a produzir açúcar lá nas Antilhas. E aí passa a concorrer com o açúcar produzido aqui no Nordeste, o que vai levar a uma redução no preço do açúcar e, consequentemente, do lucro desses grandes senhores. Então, essa falta de mão de obra, a crise do açúcar, né, isso tudo vai se agravar quando, a partir de 1680,
a coroa, né, influenciada principalmente pelos jesuítas, proíbe a escravização dos indígenas, né? Então, assim, os indígenas, como a escravidão dos indígenas ela não dava muito lucro para a coroa espanhola ou para a coroa portuguesa, ela vai ser proibida, né? E essa proibição ela vai gerar bastante descontentamento entre os grandes senhores. Por quê? Porque na falta de mão de obra de origem africana, no caso aqui dos escravizados africanos, a escravidão indígena ela vai servir ali como um complemento, né, a essa mão de obra. E a proibição dessa prática gera um descontentamento bastante intenso. Os jesuítas já combatiam a escravidão indígena antes dessa proibição, né? Havia a ideia de que o indígena tinha que ser catequizado, educado aos moldes civilizados dos europeus e não escravizado, apesar de que havia, né, um trabalho compulsório realizado por esses indígenas mesmo dentro do interior dos aldeamentos, que eram aqueles locais onde ficavam para serem catequizados. Então, veja, você tinha uma série de problemas aí, né, dentro da concepção dos grandes senhores de engenho, que afetavam diretamente a economia e o enriquecimento desses senhores. Então, o que acontece? Muitos deles, né, eles vão se juntar, liderados aí pelo Manuel Tomás Beckmann, e eles vão se revoltar contra o governo, né, o governo local, vão tomar a companhia de comércio, né, então eles vão invadir o depósito, vão pilhar, enfim, né, vão saquear o local, vão prender jesuítas, eles vão invadir colégios jesuítas, né, os aldeamentos, vão depor o governador, né, eles fazem isso na ausência do governador, né, mas eles vão chegar e vão assumir, vão depor o governador e vão, de certa forma, formar ali uma junta, né, que manteve o poder da região do Maranhão até 1685. Então, mais ou menos um ano ali, o Manuel Beckmann ele meio que passou a governar o Maranhão durante esse percurso de tempo, né? Então, eles vão expulsar os jesuítas, né? Vão, enfim, invadir a companhia de comércio. O Tomás Beckmann, inclusive, ele é enviado para Portugal para jurar fidelidade ao rei e obter o apoio da coroa e de certa forma, denunciar a incompetência da Companhia de Comércio do Maranhão. Só que quando ele chega lá em Portugal, ele acaba sendo preso e enviado de volta para a colônia. Então, basicamente, os portugueses, né, ao ver essa revolta, né, vão, na verdade, enviar tropas portuguesas. O Tomás Beckmann vai ser preso. Essas tropas vão invadir, né, a região lá do Maranhão, invadir a cidade de São Luís, e aí basicamente quase não conseguiu encontrar resistência, até porque era uma revolta bastante restrita, de certa forma, né? E aí, por não encontrar resistência, os principais líderes, entre eles o Manuel, o Tomás Beckmann, né, são presos, alguns exilados, né, mas o Manuel Beckmann foi preso e executado, né, foi enforcado, condenado a fogo. A grande maioria foi deportado, né, a galera que é expulso da colônia, tá? Então, aqui um quadro, né, um Beckmann, ele refugiado nos sertões do Alto Mearim, que é uma pintura aí já bem mais recente, né, mas uma interpretação aí do isolamento, né, do Beckmann após a derrota, né, da revolta e, claro, a morte do Manuel Beckmann. Tá bom? Então tá aí. Essa é uma, tá? Essa é uma das revoltas. Aqui o Manuel Beckmann, né? Seria aí, tá? Executado aí após a rebelião. O outro conflito, pessoal, é a Guerra dos Mascates. Também um conflito bastante localizado, né? Eu falei, na região de Pernambuco, e ele envolveu principalmente interesses das elites locais. Elites, no caso aqui, a elite de Olinda e a elite de Recife. Tá? Então, o que acontece? No início do século XVIII, havia aqui uma diferença aqui bastante importante, né? Que era, Olinda, ela era sede do governo, né, da administração colonial portuguesa na região de Pernambuco, e era composto, né, esse centro administrativo ele era composto e exercido principalmente pelos grandes senhores de engenho,
que não só tinham poder econômico, mas também exerciam ali o poder político, já que as demais cidades, né, vilas da região da capitania de Pernambuco se submetiam ao governo vindo de Olinda. Então, basicamente, quem tomava as decisões era Olinda e isso colocava, né, todos os outros sob seu comando. Então, os tributos eram pagos a Olinda, né, as leis eram vindas de lá. Então, basicamente, Olinda centralizava ali a administração portuguesa. Só que, em Recife, havia uma parcela, né, da elite de Recife que era de grandes comerciantes portugueses, né, que eram chamados de mascates. Né? Então, basicamente, esses comerciantes, a eles interessava também o poder político que era monopolizado por Olinda. Então, exigiam também a elevação de Recife à condição de vila, né, que isso daria uma autonomia maior e que colocaria, de certa forma, Recife e Olinda no mesmo patamar. Tá? Então, basicamente, naquele momento do século XVIII, a população e a economia de Recife estavam completamente submetidas a Olinda. E aí os tributos, tudo era pago a esse centro. Isso faz com que muitos desses comerciantes eles acabassem se insatisfazendo, né, com essa determinação, né, essa dependência desses comerciantes em relação ao governo de Olinda. Certo? E muitos vão exigir, né, vão fazer mesmo uma petição diretamente ao rei para que Recife fosse elevada à condição de vila. E, de fato, né, isso vai ocorrer. Né? Basicamente, eles, ao exigirem a participação, né, no governo da capitania, a ideia era construir, de certa forma, aí um duplo centro. Aí, né? Você teria Olinda e Recife como parte desse governo da capitania de Pernambuco. E aí, em 1710, você vai ter, né, de fato, o rei ele atende a essa reivindicação e Recife é elevado à condição de vila, constrói um pelourinho, cadeia pública, aquela coisa toda. E só que isso desagradou aos senhores de engenho de Olinda, que, descontentes, né, com toda essa mudança, com a elevação de Recife, e aí com isso ficava, e é importante destacar, né, que Recife era um dos principais produtores, né, de comerciantes de açúcar, né, de produtos da capitania de Pernambuco. Então, era um grande pagador de tributos. Né? Isso vai fazer com que, né, Olinda perdesse um dos seus principais fornecedores aí de tributos, impostos e tudo mais. E aí, os senhores de Olinda não vão aceitar isso muito bem. Eles então propõem uma revolta armada e marcham em direção ao Recife para destruir o pelourinho, né, que era uma das características das vilas, né, a construção de um pelourinho central. Eles vão destruir o pelourinho, enfim, vão entrar em conflito direto com os comerciantes de Recife, com os ditos mascates. E isso, né, por vários momentos. E aí você vai ter posteriormente a tentativa de invasão da cidade de Olinda. Então os mascates, né, quer dizer, esses comerciantes de Recife, com apoio da coroa portuguesa, vão invadir Olinda e vão restabelecer o seu poder, inclusive, né, fazendo com que posteriormente Recife se tornasse, né, o centro da capitania de Pernambuco e não mais Olinda. Então, na verdade, a guerra dos mascates ela meio que gera, né, posteriormente essa inversão, retirando de Olinda aquele poder que Olinda tinha até o século XVIII e deslocando esse poder para o Recife. Né? Então a gente vê aqui que aqui está principalmente colocado, né, a disputa de poder dessas elites. Né? Você não vai ter a participação de interesses populares. Né? E aqui é importante destacar isso. Essas revoltas elas não buscaram resolver problemas sociais. Tá? Elas estão ligadas aos interesses da elite colonial que de alguma forma vai se descontentar com algumas situações localizadas. Tá? Então aqui só uma ilustração para a gente poder entender, né, o que é um mascate. Né? Você tem aqui um comerciante, geralmente comerciantes bastante ricos, né, de origem geralmente portuguesa, que vão exercer um poder, né, bastante acentuado na região do Recife, mas que esse poder ele não era oficializado, né, tendo em vista que não havia o reconhecimento de Recife como uma vila. Mas aí, a partir do momento que eles ganham a Guerra dos Mascates, Recife passa a concentrar esse poder e aí esses mascates vão ter ainda mais influência aqui no governo colonial, no caso aqui principalmente na região da capitania de Recife. Tá? Então,
é isso, né? É isso, pessoal. Faça as anotações, faça a leitura. Se surgiu alguma dúvida, se tem alguma questão, manda para mim lá no Google Class, eu vou responder e a gente discute. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima.